quando a gente clicar aqui em um campo submit ou em um botão, o botão mesmo, que vai ter esse processo de enviar o formulário, ele tem que ter uma ação vinculada a esse enviar. Então, qual a ação que eu vou executar quando eu clicar nesse botão? Então, aqui na definição do formulário, eu tenho um action. E dentro desse action, eu vou definir o que para onde eu estou enviando, né? Então, eu vou criar um outro arquivo PHP que vai chamar envio.php, que é o teste que a gente vai fazer. E a gente tem que definir qual o método de envio dessa ação. A gente tem dois métodos. Esse método aqui pode ser get ou pode ser post. A diferença entre eles é que um manda com os dados sendo visíveis pelo usuário lá na URL e o outro não. Então, a gente vai testar aqui, por exemplo, o envio utilizando o get. Vamos ver como fica. Então, aqui eu vou digitar o primeiro nome. Eu selecionei o navegador, já pegou o nome desse campo e já sugeriu para mim entre as configurações lá que eu tenho de preenchimento automático, né? Ele sugeriu as opções que eu tenho para preencher esse nome. Eu vou selecionar, aqui ele também reconheceu esse campo, também preencheu, uma senha aleatória e vou selecionar a graduação e mandar. Quando eu mandei, o conteúdo que estava aqui, que foi enviado, o conteúdo que estava atribuindo aquelas entradas do input, ele apareceu listado aqui na tela. O que aconteceu? O PHP criou um array, onde ele pegou esse campo tnome, que tinha Jéssica, Nayara, Batista, e também adicionou, concatenou, né, a esse array, a esse string, a senha. Tá vendo? A senha, inclusive, tá visível. Foi a senha que eu desenhei. Que eu escrevi. E também pegou esse campo de e-mail e concatenou também as informações do meu e-mail e também as informações do curso. Concatenou todas as informações de uma forma visível ao usuário. Isso não é muito correto, porque, por exemplo, listou a minha senha, né? Então, aqui, o modo mais correto da gente fazer esse envio é o post, porque ele passa essa informação, mas sem descrever ele em cima. Então, eu vou selecionar os mesmos campos. Aqui em senha, eu vou escrever teste, selecionei o curso graduação e vou enviar. Então, chamou aquele arquivo de envio, envio.php, mas esse arquivo não foi encontrado, mas chamou corretamente, né? Então, a gente vai escrever esse arquivo envio.php para validar se esse conteúdo foi enviado, né? Se ele chegou lá do outro lado, o servidor conseguiu pegar esse array que foi enviado, conseguiu separar essas variáveis. Então, vamos visualizar isso aqui. Só minimizando para a gente ver tudo, mas a gente tem o formulário, vamos deixar ele aqui quietinho. Salvei e vou Ctrl N, abrir um outro, que vou salvar aqui também, que vai chamar envio.php. Dentro do envio.php, a gente vai pegar as variáveis que foram enviadas quando a gente clicou aqui nesse submit, no botão enviar. Essas variáveis, elas foram enviadas por esse método post. Então, elas estão concatenadas no array que fica vinculado a esse método. Então, aqui a gente vai abrir informando que é um espaço PHP. E dentro desse espaço, a gente tem um array que foi enviado no método post, que a gente conseguiu ver quando a gente enviou pelo get, né? A gente viu escrito lá na URL. E a gente vai pegar essa variável desse modo. E aqui dentro, a gente tem uma listagem dos campos que foram enviados. Então, aqui, esse aqui é um padrão, tá? Poderia ser post ou get aqui. E aqui a gente vai fazer uma referência ao índice daquele array que foi enviado lá em cima. Naquele array, ele carrega os nomes dos elementos que a gente preencheu aqui, ó. Então, nesse put aqui, por exemplo, é o tnome. Então, vamos pegar aqui esse cifrão, underline, post. Aqui dentro a gente vai colocar o tnome. E a gente vai imprimir ele na tela pra gente ver se pegou esse campo. E aqui para imprimir a gente usa o eco. Então, vou voltar aqui, a gente vai, já tá preenchido, né? Vou enviar novamente,
Pronto, imprimiu esse campo nome aqui na tela. Pra gente ver o que tem dentro desse cpost, né, de uma forma inteira, a gente pode usar outro comando de imprimir, que é um comando aqui do PHP, que ele imprime todo o conteúdo que está dentro de um array. Então, a gente pode usar aqui o var dump, var underline dump, e o nome da variável, que é esse from underline post. Vou comentar essa linha aqui, para que a gente visualize só o que o var dump vai imprimir lá na tela. Atualizei. E aqui a gente tem um array, tá vendo? Que tem 5 elementos, onde o primeiro é o tnome, tem um string de 21 caracteres, que é Jéssica Nayara Batiz, né? Porque vocês lembram que a gente tinha definido uma quantidade máxima de envio de caracteres? Então, ele pegou o texto que estava ali e cortou, porque ele só enviou aquela quantidade de caracteres. A gente tem uma senha que foi vazia, o resto foi todo... só o e-mail aqui que foi preenchido, né? Com 32 caracteres e é esse e-mail. A gente tem esse string, esse array apresentado em forma de string. Mas a gente também tem uma forma de visualizar isso de uma forma mais bonita. Como eu disse antes, esse echo, ele apenas coloca uma informação, um texto, uma string, lá no HTML. Então, eu vou aqui dentro desse... vou até mostrar isso para vocês, como isso acontece. Aqui a gente tem esse conteúdo, né? Se eu clicar aqui e inspecionar, eu vou ter acesso ao conteúdo HTML aqui do lado. E aqui dentro do HTML, desse corpo, eu tenho apenas a string que o vardump gerou e colocou aqui dentro. Então, do PHP, o PHP lá no servidor processou isso e mandou essa string aqui e o HTML montou com o browser. Então, é isso que a gente tem aqui. Aqui a gente consegue ver melhor formatado, tá vendo? Mas a gente também tem uma tag do HTML que faz essa formatação, que é a tag pré. Então, a gente pode usar ela aqui. Vou finalizar. A gente precisa fechar essa tag, então eu vou copiar, vou colar aqui embaixo, fechar a pré. E vou pegar esse echo vardump, que é o mesmo que a gente tinha utilizado, e vou colocar aqui no meio. Então, ou seja, eu coloquei dentro do HTML, abrindo uma tag HTML, coloquei um conteúdo dentro dessa tag e depois fechei a tag. Vamos ver como isso ficou lá. Atualizei e ele mostrou pra gente de uma forma pré-formatada de como esse conteúdo tá. E aqui dentro a gente consegue visualizar isso também. Tá vendo que agora a gente tem essa tag pré aqui? Foi o que o PHP processou e mandou para o HTML. E aqui dentro a gente também tem o conteúdo que está dentro do array. Voltando lá, se a gente quisesse trabalhar esses valores aqui dentro, a gente poderia pegar cada um deles, né? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar do post. Eu quero especificamente pegar o campo tnome. E esse campo eu quero imprimir uma informação, né? Então, vou colocar aqui, o nome é. Coloco o ponto aqui para concatenar essas duas strings. Vamos ver como isso vai ficar na tela. Então, aqui eu utilizei essa variável dessa forma. Outra coisa que é um padrão que normalmente a gente faz é realmente, aqui no começo, várias variáveis recebendo esse conteúdo. Então, vou copiar aqui esse push e vou colocar aqui dentro o nome, recebe, esse conteúdo, esse campo que veio no array lá pela URL. Foi enviado pelo PHP. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou colocar senha, vai receber o ter senha. Qual é? E-mail. Aqui vai receber o ter e-mail. Vamos ver como que essa parte vai ficar. Eu não coloquei para imprimir, né? Eu vou colocar aqui, então o nome é este.
Se eu colocar aqui no final da linha, clicar e apertar Ctrl Shift D, eu consigo duplicar a linha aqui no Sublime. Vou selecionar esse nome. A senha é... senha. E o e-mail. E-mail. Vamos ver como que isso vai ficar lá. Aqui só que ficou tudo concatenado, né? Como eu disse pra vocês, ou a gente tem que colocar isso dentro de um parágrafo, ou a gente tem que colocar o BR. Então, eu já vou colocar aqui no início. Atualizei, já mostrou, já fez a listagem desses três campos. O senha não tem nada porque eu não tinha preenchido antes. Agora, a outra coisa que eu quero é que aqui também mostre qual curso, né? Se o curso era o graduação ou técnico. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, colocar o BR para dar o espaço, pular a linha, né? Vou colocar o curso coloco um ponto aqui para concatenar a variável. Lembrando que aqui eu tô colocando variáveis recebendo esses valores do post, né? Para eu não precisar sempre trabalhar em cima deles. Então, aqui dentro eu trabalho só com as variáveis. Então, deixa eu criar aqui uma variável do curso. Então, o curso recebe o valor que veio lá em cima. Curso. E aqui eu vou concatenar a variável curso. Da mesma forma, é o que tem que ser feito aqui em cima, né? Então, aqui, continuando a substituição, aqui eu vou colocar a variável nome. Aqui, senha. E aqui, e-mail. Vamos ver como isso vai ficar lá no código. Vai ser Ana, a senha vai ser 123. 123. O e-mail, esse aqui, enviar. E aqui a gente recebeu essas informações, né? Ana, 123, Jéssica, tals. E aqui no curso tá enviando o campo 1, ou seja, a gente ativou o que foi enviado. Só que a gente não definiu um valor para o que seria enviado, né? Então, aqui, lá no nosso formulário, a gente tem que definir um valor para o que vai ser enviado. Então, aqui, como valor, eu vou enviar técnico. E nesse campo aqui embaixo, eu vou enviar graduação. Então, para a gente testar esse código aqui agora, né, com os valores já setados, e aqui imprimindo o curso, eu vou preencher aqui. Aqui tá a Ana, 123, o meu e-mail, graduação, enviar. E aqui embaixo listou o valor dos campos que eu tinha enviado, inclusive o valor da graduação. Vamos testar com outro campo. Vou colocar só 4, técnica, enviar. E aí foi o técnico. Agora, na próxima aula, a gente vai ver como a gente vai fazer isso enviando aquele primeiro algoritmo que a gente fez, né? Então, aqui a gente tem esse pedido, a gente tem a função que calcula verificando se um número é primo, e a gente tem que fazer um formulário pedindo esse número do usuário e enviar esse número para verificar, para essa função verificar se ele é primo ou não. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Até lá!